A paz, amém? Quantos estão felizes? Amém? Alguns também podem estar tristes, né? Mas quero te dar uma novidade boa que está na palavra, que diz que a alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa força. E é nessa alegria que nós vamos colocar toda a nossa fé, nessa alegria que nós vamos ter a força para vencer, amém? Queria convidar você para ficar em pé, já dar um abraço na pessoa que está aí do seu lado e dizer para ela: olha, a alegria do Senhor é a tua força. Mas diz olhando nos olhos, diz com vontade, diz com força: a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos aqui nesse tempo separado pelo Senhor para adorar o seu nome, para cantar a Ele, para declarar as maravilhas desse Deus tão maravilhoso, amém? Aleluia. E que haja nessa noite alegria no seu coração de adorar ao Senhor, amém? Que você possa fazer uma grande festa enquanto estiver aqui. Quando a gente sair, quando terminar o culto, a sua festa não termine, amém? Ainda que vamos passar pelas lutas da semana, as dificuldades, não importa. O que importa é que a alegria do Senhor é a nossa força, e é ali que nós vamos firmar a nossa fé e a nossa confiança, amém? Nós queremos cantar uma canção, não é muito nova, mas acredito que alguns ainda não conheçam, outros já conheçam. E ela fala de uma alegria, ela fala de força, ela fala de vitória, ela fala do povo que passa pela luta, mas o povo que é vencedor, amém? Você é o povo vencedor? Amém? Nós somos vencedores porque estamos firmados no Senhor. E o refrão dela diz assim, ó: o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Vamos dizer isso mais alto? O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Mais uma vez. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Que o nosso som suba ao céu, amém? Que o seu louvor suba ao céu e que a glória do Senhor encha a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar ao Senhor com alegria, aleluia. Nada pode calar a nossa adoração, então não feche a sua boca, celebre ao Senhor. E se quiser mexer o corpo também, fique à vontade. É pra ti, Jesus. Oh, oh, oh. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, muita unção, muita unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sabe o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia. Vamos fazer mais som de festa. Você pode aplaudir mais forte, fazer mais bonito. Você pode celebrar o nome de Jesus mais forte, meu irmão. É o som da festa do povo mais feliz da terra, que não precisa de drogas, que não precisa de bebidas, que não precisa de uma balada, uma noitada para celebrar. Nós temos o gene da alegria no nosso coração, que é a pessoa de Jesus Cristo. Isso nos faz e nos torna o povo mais feliz dessa terra, e temos motivo de sobra para celebrar, para cantar, para dançar, para vibrar aqui essa noite nesse lugar. Eu quero louvar a Deus pela sua presença, pela sua disposição de estar aqui conosco hoje. Hoje um dia mais especial do que os demais, porque amanhã a gente vai descansar mais um pouquinho, a gente vai celebrar hoje, e hoje a gente não vai sofrer com aquela depressão das letrinhas do Fantástico. Ela vai subir e a gente vai ficar feliz, porque amanhã cedo a gente vai poder dormir até mais tarde, ver os nossos filhos, visitar parente, ficar na casa dos amigos e poder fazer um culto ao Senhor mesmo na segunda-feira. Que bom que nós estamos nesse lugar para começar o nosso feriado. Eu queria pedir que você se assentasse, por favor, nesse momento. Queria cumprimentar de uma maneira muito especial você que nos assiste pela internet. Obrigado pela sua presença nesse feriadão prolongado também. Você que foi viajar, ficou longe da nossa comunidade, mas está aí acompanhando virtualmente. Que legal ter você conosco. E também você hoje que vem pela primeira vez. Nós queríamos cumprimentar vocês e dar um abraço bem caloroso, bem aconchegante, mas isso acontecerá no final da nossa celebração, quando você receberá um presente da nossa equipe, tá bom? Então você hoje que vem pela primeira vez na nossa comunidade, você tem direito a um presente, né, que nós preparamos especialmente para você nessa data de hoje. É só você saindo pela direita do nosso templo. Nós temos a nossa equipe de integração ali, e você vai estar recebendo o seu presentinho ali com a nossa equipe, tá bom? Não esqueça disso, ao final da celebração, à nossa direita, o seu presente de boas-vindas. Próximo aviso que eu gostaria que você estivesse atento: você que deu o seu nome para participar da classe de novos membros, não esqueça os horários, hein?
quarta-feira agora, nessa quarta, às 19h30, aqui no templo, e domingo às 9 da manhã no nosso salão social, tá bom? Então nos domingos vocês já podem ir diretamente para o salão social, começará às 9 horas em ponto, e vamos ter a nossa aula para novos membros. E eu queria que você estivesse, você que deu o seu nome, estivesse conosco. Se você não pôde estar conosco hoje na primeira reunião pela manhã, onde nós acertamos e fizemos todos os nossos detalhes dessas aulas, você pode vir agora na quarta-feira e no domingo normalmente, para poder participar da sala de novos membros. Aí você, papai e mamãe, que tem o seu filho e gostaria de batizar, calma que vai chegar a nossa reunião, tá bom? Nosso batismo está marcado para o mês de julho, portanto nós temos tempo ainda para fazer a nossa reunião com todos os papais e as mamães da nossa igreja, membros que querem batizar os seus filhinhos. Nós vamos fazer isso aí, se Deus quiser, no mês de julho, tá bom? Próximo aviso: começa uma nova série de mensagens no domingo que vem, e eu queria que você estivesse aqui com a sua família. O tema da série de mensagens é discipular, porque a fé começa em casa. Se você acha que nós vamos falar apenas sobre a fé familiar, sobre relacionamentos conjugais ou familiares, você está enganado. Nós vamos falar de uma fé que brota nos lares, uma fé que brota através de relacionamentos. Isso pode ser entre amigos, amigas, vizinhos, irmãos, colegas de trabalho, pessoas dentro da própria casa. Então, nesse próximo domingo, começa a série de mensagens que eu estou muito entusiasmado para poder começá-la com vocês. Estou muito animado para poder trabalhar com elas, porque tem muitos princípios de relacionamento e de fé que muitos de nós ainda não estamos praticando, que é a fé dentro de casa, fora das quatro paredes do templo, através dos relacionamentos com as pessoas. Então, domingo que vem, discipular, nós vamos falar da fé que começa em casa, e não é somente sobre família, é sobre relacionamentos de uma forma geral. Próximo aviso: na terça-feira da esperança também, fora essa próxima terça, na outra, nessa terça nós vamos encerrar a série Gente como a Gente, mas na próxima terça da esperança nós vamos começar uma série de mensagens que tem por tema a vida e as conquistas de Josué. Josué está lá registrado nas Escrituras como um grande guerreiro, alguém que conquistou muitas coisas para a glória do nome de Deus, e nós vamos estudar quais são as características, as atividades, o caráter desse grande guerreiro de Deus, para que a gente possa aprender através de um diário de um vencedor. Josué, o livro de Josué é um diário de quem conquistou, de quem venceu e de quem cresceu na presença do Senhor, e a gente vai aprender isso nas nossas terças-feiras. E você pode inscrever-se no nosso canal no YouTube. É só você entrar no YouTube e digitar Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis, e você vai colocar lá inscrever-se. Vai pedir a sua conta, você faz o seu login, entra, se inscreva no nosso canal, e assim que nós postarmos um vídeo novo, você vai receber uma chamadinha para você poder assistir nossos cultos, nossas mensagens, que todas são gravadas lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E você também tem os canais nossos de comunicação. Nós estamos nas redes, você pode entrar através do seu WhatsApp e pode registrar no seu celular o nosso contato, e a gente vai manter contato, e a gente vai divulgar as nossas atividades no celular, no seu smartphone. E também você pode entrar no nosso site, você pode entrar no e-mail da nossa igreja, e pode enviar e-mail para a nossa igreja, aliás, e pode também nos acessar na nossa conta no Facebook IPI Sertanópolis, tá bom? É só para você ficar atento, que você pode estar em contato conosco além dos domingos à noite, além das terças-feiras, nesse intervalo dos nossos encontros, que demora muito para chegar. Eu acabo essa celebração hoje e fico na expectativa do próximo domingo. Demora muito, gente. Vamos manter contato, vamos conversar, vamos nos relacionar, ainda que seja pelas redes sociais, para que a gente possa ter uma aproximação cada vez maior, tá bom? Então são esses os avisos. Gostaria que você estivesse então acessando o nosso site e compreendendo lá todas as atividades e as participações da nossa comunidade. Agora nós vamos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas, nós vamos fazer a nossa contribuição. Você pode fazer isso de uma maneira liberal. Como você vai fazer isso? Da maneira que o seu coração mandar. Os dízimos e as ofertas, os membros da igreja já sabem o que devem fazer. Todas as pessoas que entram nessa igreja e se tornam membros, eles sabem da responsabilidade de sustentar essa casa física, moral e espiritualmente, ou seja, através das suas contribuições financeiras, através do seu bom testemunho e através da sua vida de oração. Todos os membros já sabem disso. Então esse aviso não é apenas para os membros, esse aviso é para você que está aqui conosco e gostaria de contribuir essa noite. Deus não quer um valor específico, Ele quer algo do seu coração. Não venha na presença do Senhor trazer algo de obrigação, algo pesaroso ou penoso para você. Faça isso de coração e de alegria, porque é assim que o Senhor recebe.
Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção para a gente aprendê-la bem, para nos próximos domingos a gente poder cantar bem forte e celebrar. Mas aí está nas suas mãos a semente para o reino de Deus. Tudo que a nossa igreja faz vem das suas mãos, vem das atividades que você realiza na nossa comunidade através dos dízimos e das ofertas. Pai, receba a nossa adoração, que será dada a Ti agora, através dos dízimos, ofertas e contribuições. Como nós não somos dono de nada, nós devolvemos, nós não pagamos e nós não apenas entregamos, nós devolvemos a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado. E Deus, abençoe comerciantes, empresários, funcionários, trabalhadores, protege a nossa cidade, livra do desemprego. E se há alguém desempregado aqui essa noite, nós pedimos pela sua misericórdia, abra portas, realiza um milagre, dá o salário e dá o sustento, para que teu filho e tua filha possam celebrar também em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo, sua oferta e a sua contribuição. Amém. Vamos continuar celebrando. Se você quiser vir trazer o seu dízimo e sua oferta dançando também, Deus recebe. Amém? Nós só fizemos um treino no começo, irmãos. Agora nós vamos fazer com força. Amém? Vamos cantar bem forte para o Senhor a nossa alegria. Homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, força pra continuar.
nosso som suba até o céu, Pai. Que a nossa adoração chegue a Ti, Senhor. Esse é o que nós mais desejamos, Senhor. Estar na Tua presença, Pai. Na Tua presença, Pai. Onde há plenitude de alegria, Senhor. Onde todas as coisas são reveladas, Pai. Na Sua presença é o lugar onde nós podemos deixar ali tudo o que somos, tudo o que temos. Despir-nos de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E na Sua presença, Senhor, o melhor lugar onde nós podemos estar. E é nessa presença maravilhosa, Pai, que nós podemos declarar o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é maravilhoso. Mas não declare isso não da boca para fora, declare isso com amor. Declare isso crendo o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo na sua vida, o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele quer o seu bem. Ainda que você esteja no mais profundo abismo, na tristeza, não importa. Mas quando você está na presença do Senhor, na presença do Senhor, Ele conhece você. Ele conhece o seu coração, é só você e o Pai. E é nesse lugar que você pode contemplar a beleza desse Deus tão maravilhoso. Imagine nesse momento
cercado de alto a baixo. E nós temos acesso à presença do Senhor. Nós não precisamos de nenhum intermediário. Nós podemos chegar até Ele. E nós podemos nos ajoelhar. Nós podemos nos entregar. Nós podemos colocar ali todas as nossas aflições, as nossas dores. Nós podemos chegar até Ele. Nós temos toda essa liberdade pelo sangue de Jesus, que nos libertou do império das trevas, que nos trouxe a luz de novo, que nos deu vida, que nos trouxe a vida de volta. Nós temos essa presença na nossa vida. Você tem o Senhor. Você tem o Senhor na sua vida, o seu Pai, e Ele quer te levar nesse lugar secreto, nesse lugar escondido. Ele quer levar você nesse lugar. Ele quer falar ao seu ouvido. Então escute a voz do Senhor. Declare: lindo é o Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Maior que o Senhor, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Você está na sala do trono. Continue declarando que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que não há outro como o Senhor. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Peça para Ele encher o seu coração. Peça para Ele tomar você por completo. Não tenha vergonha de dizer isso ao Pai. Ele está aqui nesse lugar. Ele é o dono de todas as coisas. A presença dEle está nesse lugar. A manifestação da presença dEle está nesse lugar. E nós não queremos isso apenas por emoção, Senhor. Nós queremos viver essa verdade, Senhor. Nós queremos viver essa verdade. Incendeia, Senhor, o nosso coração, Pai. Incendeia, Senhor, como no altar, Pai. Quando o Senhor vinha e queimava, Senhor, todas as coisas, Senhor, todos os pecados, ó Pai. Queima na nossa vida, Senhor. Nós queremos arder na sua presença, Pai. Nós queremos mais do Senhor, Pai, mais do que um culto, mais do que uma celebração, Senhor. Nós queremos viver intensamente essa presença na nossa vida. Vem incendiar, Senhor, a nossa alma. Vem incendiar, Senhor, o seu povo, Pai. Aquele pecado que ainda não foi confessado, Senhor, nessa hora, traz a memória e incendeia esse coração e enche, Senhor, com a sua presença. Vem, Espírito Santo, nós estamos aqui nesse lugar, dependendo totalmente do Senhor, Pai, porque se não for o Senhor, o que seria de nós? Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Peça isso, Senhor. Venha me encher, venha me encher da Sua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos contemplar a sua presença nesse lugar, Senhor. Nós queremos te ver, te sentir mais. Vem, Espírito Santo, nesse lugar e toma a nossa vida, toma o nosso coração, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos toda honra e toda glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Santo Espírito, Santo Espírito, a gente se rende a ti, Senhor, nessa hora. Nós nos rendemos aos seus pés, Pai, reconhecendo quem tu és na nossa vida, Senhor. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como nós precisamos da sua presença. Como nós precisamos do Senhor, Pai. Somos tão frágeis, somos tão pequenos, Senhor, diante de ti, diante da tua beleza, diante da tua santidade, diante de quem tu és. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita, o Senhor nos limpa, Pai. E nós queremos estar nesse melhor lugar, que é na tua presença. Em tua presença
a gente nunca saia dessa presença. Que essa presença signifique tudo na nossa vida. Mais do que qualquer riqueza, qualquer poder, qualquer plataforma, qualquer microfone, qualquer instrumento, qualquer ministério. Que o que mais importe para nós é estar na sua presença. Esse lugar de paz, esse lugar de amor, esse lugar de cura, lugar de renovo, lugar de transformação, lugar de vida. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, meu Pai. Tu és tudo para nós. Tu és tudo, Senhor. Não há nada, Senhor, que desejamos mais do que a Sua presença, Pai. Não há nada mais. Espírito Santo, nós declaramos que nos rendemos ao agir do Senhor nessa hora. Continuamos, Senhor, nessa dependência, Pai. Nós abençoamos agora, Senhor, a Tua palavra, a vida do pastor, Senhor. Nós aquietamos o nosso coração em Ti, a nossa vida em Ti, a nossa alma no Senhor. Vem, Espírito Santo, venha nesse lugar. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Que tempo precioso nós podemos ficar na presença do Senhor. Uma pessoa esses dias atrás me perguntou: pastor, vocês na Igreja Presbiteriana Independente acreditam nos dons do Espírito Santo? Deixa eu pedir aqui para os meus contra-regas me ajudarem. Pode, esse púlpito fica, aquela mesa vem lá, por favor. Isso, atrás da mesa tem umas coisinhas ali, pode colocar aqui no cantinho atrás de mim, por favor. Eu preciso da ajuda dos meus auxiliares aqui hoje. E essa pessoa me perguntou se nós acreditávamos no poder do Espírito Santo e no dons do Espírito Santo. Queridos, para falar a verdade, a Igreja Presbiteriana Independente, ela surgiu em 1903. Nós temos aí 114 anos de existência. E então, obrigado, gente, aí está ótimo. Então, com 114 anos de existência, quanto tempo você acha que nós passamos acreditando no poder, na presença e nos dons do Espírito Santo? Aproximadamente 27 anos. Dos 114 anos da nossa comunidade, em 27 anos apenas de existência da nossa comunidade, nós acreditamos no poder, na presença, na atuação e nos dons do Espírito Santo como se fossem para hoje. Até 1990, a nossa denominação, ela não acreditava e não pensava que os dons do Espírito Santo eram para ser exercidos hoje. Eles pensavam e interpretavam pelas Escrituras que assim como os apóstolos receberam dons espirituais para o surgimento da igreja, aqueles dons cessaram a partir do momento que os apóstolos foram falecendo e foram se extinguindo da face da terra. E quando os apóstolos morreram-se também os dons dados a eles para a inauguração da igreja. A nossa igreja, a nossa denominação passou a maior parte da sua existência acreditando e interpretando de que o dom do Espírito Santo foi apenas para o surgimento da igreja primitiva e o estabelecimento da igreja de Jesus. Então, em 1990, a nossa comunidade, ela lança um edital, um documento oficial da nossa cúpula, da nossa diretoria, dizendo que a partir de uma reunião e de um entendimento, os dons do Espírito Santo são sim
hoje, para exercício de qualquer crente, seja do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos oficiais, dos membros da igreja ou das pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. De 1990 para cá, nós passamos a interpretar e entender que a presença do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo é para exercitar entre a igreja e nos dias atuais. Portanto, nós estamos engatinhando no que diz respeito a esse desenvolvimento desses dons. Por isso que uma pessoa me perguntou: pastor, vocês acreditam no dom do Espírito Santo? Nós acreditamos. E não só acreditamos aqui nessa comunidade, como também praticamos. Nós também praticamos os dons do Espírito Santo. E esses dons são os mais variados. Nós temos o dom da fé, o dom de operar milagres, nós temos o dom de discernimento de espírito, o dom de profetizar, o dom de falar em outras línguas, o dom de interpretar essas outras línguas. Todos esses dons e tantos outros demais, como da hospitalidade, como do serviço, que estão presentes na Escritura, também estão presentes na nossa comunidade e são para exercitarmos hoje. Mas infelizmente nós somos conhecidos mais pela nossa restrição à ação do Espírito Santo do que a abertura para que essa ação tome-nos e use-nos poderosamente. Talvez muito dos traumas dos presbiterianos de interpretar que a ação do Espírito Santo, ela vem imediatamente seguida do falar em línguas estranhas, que traz tanto desconforto para algumas pessoas dentro da comunidade. Nós exercitamos esse dom, nós acreditamos que esse dom é para hoje. Você pode buscar esses dons, só que nós entendemos que tudo é feito com ordem e com decência. Nós entendemos que uma pessoa, quando chega a uma comunidade do Espírito Santo. Agora, nós interpretamos de uma maneira um pouco diferente de algumas outras denominações o que significa aquilo que se chama batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. O que muitas comunidades pentecostais e neopentecostais pregam e interpretam a partir das Escrituras é que Deus derramou sobre nós um dom específico para mostrar que nós somos crentes verdadeiros. Ou seja, quando você se converte verdadeiramente ao Evangelho, imediatamente o Senhor vem e te batiza com o dom do Espírito Santo, que é evidenciado através do fato de você falar em outras línguas. Esta é uma interpretação da teologia pentecostal e neopentecostal, dizendo que é a segunda bênção, ou seja, a primeira bênção quando você recebe a presença de Jesus Cristo, e a segunda bênção quando você é confirmado na presença através do dom de falar em línguas. Mas não é assim que nós interpretamos pelas Escrituras. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo vocês ouvido o Evangelho da verdade, e tendo crido na palavra da vossa salvação, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. Vocês creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Ou seja, assim que vocês ouviram a palavra, creram no Evangelho, vocês imediatamente receberam um batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia não diz que o batismo no Espírito Santo vem acompanhado de falar em outras línguas. Por isso que muitas pessoas, elas têm restrições de entrar nesse ambiente, nesse campo da entrega e de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Há bom tempo atrás, um amigo meu que era presbítero de uma igreja presbiteriana independente, ele estava muito frustrado dentro da comunidade que nós participávamos. E um dia, numa conversa com ele, ele disse o porquê ele estava frustrado. Porque ele era crente há mais de 25 anos, ele era presbítero, ele era um homem de oração, era um homem fiel e temente a Deus, mas que ainda não era salvo. E eu perguntei para ele: como assim você não é salvo? E ele, tomado por essa doutrina de que você só é salvo se falar em outras línguas, ele disse: eu busco a Deus na vigília, eu busco Deus em casa, eu faço jejuns e orações e não recebo dons de falar em outras línguas. E então, depois de uma ministração mais específica na palavra de Deus, aquele homem ficou mais acalmado em seu coração, entendendo que o batismo no Espírito Santo é um selo dado a nós, que garante que nós somos herança de Jesus Cristo. Os reis utilizavam seus anéis para selar uma carta que mostrava que era de propriedade e de origem deles. Por exemplo, um César que promulgava um edital de que todos deveriam aumentar os seus impostos em 10%,
ali naquela região, naquela província, ele mandava suas cartas e com um selo numa cera quente, ele firmava o seu anel, e ali ele tirava o seu anel, que era um símbolo único, pertencente apenas ao imperador, e com esse símbolo as pessoas interpretavam que essa carta, de fato, era de origem de César, era de origem do imperador, era de origem do mais alto escalão da humanidade pensado naquela época. Então, Paulo, ele interpreta isso e diz: quando vocês ouviram o Evangelho, e vocês creram no Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo, vocês foram selados, vocês receberam o anel de honra de Deus sobre a vida de vocês. O Espírito Santo agora é o sinal de que vocês pertencem a Deus. Não é a evidência de um dom externo, não é a evidência de um dom espiritual, mas é o fato de você ter nascido de novo e recebido internamente isso que se chama Espírito Santo de Deus. Se você creu em Jesus Cristo, se você acreditou no Evangelho da verdade, imediatamente você recebeu o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Portanto, o que uma teologia entende como batismo no Espírito Santo, com o dom de falar em línguas que evidencia um homem e uma mulher salva, nós, aqui na nossa comunidade, e nós interpretamos de que quando você creu no Evangelho, você recebeu o batismo no Espírito Santo. Você não falou em outras línguas, você não profetizou imediatamente, mas você recebeu o selo do Espírito Santo em sua vida e em seu coração. Então, estamos aí com uma diferença, estamos aí com uma divergência, que não vai nos limitar lá no céu e vai dizer: olha, quem acreditou no dom do Espírito Santo, quem não acreditou no batismo do Espírito Santo. Não, isso não vai nos separar lá no céu, porque o que nos salva é Jesus Cristo e o sangue do Cordeiro. Essas questões são questões de doutrina e de teologia, mas vale a pena você entender por quê? Porque você está chegando na nossa comunidade, e você que é dessa comunidade há muito tempo, também precisa interpretar e entender desse ponto de vista. Então, ou a teologia, uma teologia, que não é a nossa, que nós praticamos, diz que o Espírito Santo é dado para aquele que crê, e quando ele vem, ele dá o dom de falar em línguas. Nós acreditamos que o Espírito Santo é dado para aquele que crê, e quando ele vem, ele mostra que nós temos um dono, nós temos um proprietário, que nós somos de Deus. Agora, e como é que ficam os dons, pastor? Como é que ficam os dons que você disse que vocês acreditam e que vocês praticam? Sim, acreditamos e praticamos principalmente na vigília. Se você quiser vivenciar isso e experimentar isso, vem conosco participar das nossas vigílias. Nós acreditamos na plenitude do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é o que acontece quando eu sou salvo, e o Espírito Santo passa a morar em mim, e eu sou propriedade exclusiva de Deus agora. Houve uma reintegração de posse, como nós brincamos hoje pela manhã aqui. Ou seja, aquilo que eu habitava no império das trevas, Deus com o seu selo fala: essa posse é minha, pode me devolver. Ele vem com os seus anjos, ele vem com o poder, vem com a autoridade, diz: ele é meu, ela é minha, eu sou o proprietário dele porque eu tenho selo nele, meu selo está nele, meu Espírito Santo está nela. Agora nós vamos para a plenitude do Espírito Santo. A plenitude é o enchimento constante e contínuo do Espírito Santo, e que aí sim se manifestam os dons. O dom da falar em línguas, de interpretar línguas, de ter visões, de ter discernimento de espírito. Tudo isso está relacionado à plenitude do Espírito Santo. Sabe qual é o problema dos presbiterianos? É que eles entendem que Deus os batizou no Espírito Santo para dar salvação, mas não buscam a plenitude, não se encharcam da presença de Deus, não experimentam mais da presença de Deus, vivem uma vida morosa, fria, apática, distante, alheia de tudo aquilo que diz respeito ao Espírito Santo. Por pensarmos que outros irmãos acabam exagerando na sua competência e na sua interpretação dos dons espirituais, nós ficamos no outro extremo, praticando absolutamente nada. Enquanto uns estão exagerando em algumas interpretações, manifestando inclusive algumas atividades carnais, nós estamos no alto da nossa carnalidade e no alto da nossa frieza espiritual, julgando e questionando sem fazer absolutamente nada. Somos vaidosos porque temos luz na cabeça, mas não temos fogo no coração. Somos vaidosos porque temos esclarecimento de mente, mas não temos piedade na alma. Então o que nós precisamos entender em relação ao Espírito Santo é que ele me insere numa propriedade em Deus, mas não deixa de me inserir numa busca contínua e constante dessa presença. Isto é plenitude. Deus quer que você tenha dons espirituais, Deus quer que você experimente mais da presença dele, Deus quer que você possa transbordar da presença de Deus. É isso que Davi disse no Salmo 23: prepara uma mesa na presença dos meus adversários,
unge minha cabeça com óleo. O que é ungir com óleo no Antigo Testamento? É o derramar do Espírito Santo e a autorização do Espírito Santo sobre um homem, para que ele pudesse exercitar a sua autoridade espiritual. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice então, ele transborda. Eu sou mais do que aceito na presença de Deus. O Espírito Santo transborda na minha vida, para manifestar de que Deus me aceitou e Ele me ama. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo como presbiterianos às vezes, é ficando num extremo do tradicionalismo e do conservadorismo, evitando os exageros e as polaridades, sem experimentar sequer a realidade do queimar do coração, do fluir da presença de Deus, do toque especial do Espírito Santo. E é isso que eu quero conversar com você aqui essa noite, sobre esse tema: enchei-vos do Espírito. Você que já é salvo em Jesus Cristo, você já é batizado, você não tem que procurar o batismo no Espírito Santo. Se você já creu em Jesus Cristo, mesmo que você ainda não desceu as águas aqui à frente, não veio as águas aqui à frente, mesmo que ainda não aconteceu isso, mesmo que você ainda não experimentou isso, você já tem o batismo do Espírito Santo no seu coração, porque você creu em Jesus. Agora, Deus te chama para um nível maior, Deus te chama para um nível superior, aquele nível que Jesus disse em João capítulo 4, aquele que beber de mim jamais terá sede, pelo contrário, a minha água no interior dela fluirão como rios de águas vivas, serão como fontes a jorrar pela vida eterna. Deus te chama para um nível superior. Você bebeu da fonte, agora é hora de jorrar. Você experimentou da água da vida, agora é hora de transbordar. Há muito tempo atrás eu escutei uma mensagem que dizia se nós gostaríamos de ser fonte ou rio. Em João capítulo 4, Jesus fala àquela mulher que a água que ele der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz que aquele que beber da água dele, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, a fonte está relacionada à nossa salvação, o rio está relacionado ao nosso transbordamento espiritual. Se você está aqui essa noite, recebeu o batismo do Espírito Santo na sua vida, você é propriedade de Deus, minha irmã. Você vai para o céu, você tem a fonte da vida eterna, você tem a alegria e o prazer de estar eternamente com o seu Criador. Você tem o batismo do Espírito Santo, você é dele, você tem a fonte de água viva. Mas pode ser que você esteja aqui essa noite e não tenha um rio fluindo sobre você. Você tem a fonte te leva para o céu, mas o rio te capacita a viver nessa terra, transbordando de Deus, transbordando e encharcado de Deus. O que você quer? Você quer ficar na fonte? Amém, você será salvo, mas você tem a opção de mergulhar um pouquinho mais fundo e ir para as águas transbordantes. Em Ezequiel capítulo de número 47, nós temos essa imagem bem clara, mostrando sobre as águas e sobre a nossa entrega total a Deus. Veja bem o que acontece. Ezequiel tem uma visão e Deus mostra para ele então um lugar que saía águas do altar. E ele foi, mediu 500 metros, e naqueles 500 metros, ou melhor, 500 côvados, 1000 metros, naqueles 1 quilômetro ele mediu e as águas davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000, as águas davam pelo joelho. Mais 1000, as águas davam pela cintura. Mais 1000, 2000 metros depois, lá estava ele com as águas pelos lombos. E depois ele mediu e não conseguia mais atravessar, porque aquele era rio que só poderia ser atravessado a nado. Ou seja, nossa relação com Deus, ela começa na fonte, ela começa no molhar o calcanhar, ela começa no experimentar a água da vida, mas ela nos insere numa constante, num crescimento, num desenvolvimento. Por isso, se você é salvo pela graça de Deus, você já está salva, está recebida por Ele, mas Deus te insere numa plataforma de vivência diária, onde você tem que crescer, tem que amadurecer, tem que dar mais frutos, tem que ser mais frutífero, tem que ser mais produtivo no reino. E isso só vem através da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Ou seja, tudo isso vem através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo. Meu irmão, minha irmã, não entenda um ataque aqui essa noite. Eu não estou dizendo que você não será salvo. Eu só estou dizendo que onde veio essa fonte, de onde você experimentou essa fonte, tem mais. Tem mais. Tem mais para acontecer na sua casa, tem mais para fluir na sua vida, tem mais para você experimentar no seu interior, tem mais de Deus. Ele é isso, mas não só isso, Ele é muito mais do que isso que você tem experimentado. Por isso que a palavra é um convite para você. Um convite não, e a gente vai perceber já já. Essa palavra é uma convocação
para você se encher do Espírito Santo. E onde está isso, pastor? Bom, primeiro, você precisa saber que a imagem do Espírito Santo na Bíblia é a água. Jesus disse em João capítulo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, a água é o símbolo do Espírito Santo. Tito capítulo 1, capítulo 3, versículo de número 5 diz assim: não foi pelas obras de justiça que vocês praticaram, mas Ele, Jesus Cristo, vos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo lava, o Espírito Santo purifica. A imagem das Escrituras relacionada ao Espírito Santo é da pomba, da água, do óleo, do vento. E uma das características é a água. E sobre essa característica eu quero explorar com você aqui essa noite. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, é o texto que eu quero apresentar para você nesse momento. Diz assim o texto bíblico, se você quiser acompanhar na sua Bíblia Sagrada, você pode fazer isso agora. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que já viveu o mundo da cachaça, você sabe como é o mundo da cachaça. Você já viveu o mundo da embriaguez, você sabe como é o mundo da embriaguez. Você sabe que as pessoas já começam a falar coisas que não têm sentido, que elas começam a agir com irresponsabilidade, que elas começam a agir sem consciência e sem discernimento. O mundo da embriaguez, o mundo do alcoolismo, é esse mundo onde as pessoas elas não têm controle de si, onde elas não têm mais consciência própria, onde elas são tomadas pelo álcool que invade o seu organismo e rouba as suas faculdades mentais. Paulo está tomando esse ambiente da embriaguez, que era muito comum nas festas bacanais do Império Romano. Quando você fala, por exemplo, uau pastor, aquele carro é bacana. Essa palavra bacana tem origem dos bacanais romanos, que eram as orgias romanas que aconteciam com muita embriaguez e muita prostituição, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso acontecia no ambiente romano chamado de bacanal. Era uma oferenda dada ao deus Dionísio, o deus Baco, o deus do vinho. Ou seja, a celebração dentro da religiosidade pagã, a Baco, do bacanal romano, era simplesmente tomada por embriaguez, tomada por falta de faculdade mental e falta de controle próprio. Paulo faz uma referência à experiência com o Espírito Santo para a igreja primitiva. E ele diz assim: assim como no mundo romano existem as experiências de embriaguez, vocês precisam agora aprender a se encher do Espírito Santo. Não se encham do álcool, não se encham da embriaguez, desse ambiente pérfido, desse ambiente horripilante, desse ambiente cruel, desse ambiente promíscuo. Não se envolva com isso. Porém, olha lá a palavrinha, mas contudo, entretanto, todavia, encham-se do Espírito Santo. Paulo coloca dois ambientes para que a igreja pudesse saber qual ambiente você está relacionado. Ao ambiente onde você está tomado pelo vinho, ou ao ambiente que você está tomado pelo Espírito Santo. Porque tomado pelo vinho você perde o controle, e tomado pelo Espírito Santo você também perde o controle. Você se rende a Deus, você se entrega a Deus, você se dá a Deus. É Deus quem governa a sua história, é Deus quem orienta as suas decisões, é Deus que te ajuda no dia a dia, quando você está debaixo da presença do Espírito Santo. Vinho e Espírito Santo. Vinho onde existe libertinagem, onde existe um ambiente insalubre, onde existe um ambiente promíscuo. Espírito Santo, onde existe um ambiente totalmente diferente. A sua casa, ela é tomada pela embriaguez ou ela é tomada pelo fluir do Espírito Santo? Sua vida é tomada pela embriaguez ou ela é tomada pelo fluir do Espírito Santo? Pastor, na minha casa não entra bebida alcoólica. Faz muito bem. Mas será que entra novela? Será que entra porcaria da Globo? Será que entra porcaria de outras redes de televisão? Será que entra uma porcaria da internet que não tem controle? Que está embriagando o seu filho, embriagando a sua filha? Quantas coisas que não são bebidas mais que estão embriagando a nossa vida, que estão embriagando as nossas casas. E Paulo nos chama a sermos sóbrios no Espírito Santo. Então ele diz, não se embriaguem com esse mundo. O vinho é o mundo, são as coisas dessa terra que pretendem trazer alegria, mas que ao final só trazem desespero, angústia, perda e derrota.
E Paulo diz, mas encham do Espírito Santo. No ambiente do vinho existe briga, intriga, contenda. Já viu os bêbados no ambiente do vinho? Como é que eles ficam? De repente eles estão conversando, está todo mundo sentadinho aqui, não tem nenhuma cadeira aqui para me ajudar, mas está todo mundo sentadinho, conversando. Daqui a pouco eles estão falando do Santos e do Palmeiras, Santos e Palmeiras. Daqui a pouco um bêbado pega a cadeira do outro, eu vou te matar, rapaz, eu vou te matar. É um negócio estranho. Já viu no final, quando está fechando o bar? Depois estava todo mundo querendo se matar, está todo mundo abraçando, me perdoa, irmão, me perdoa, você sabe que eu gosto da sua família, você sabe que eu gosto dos teus filhos. É uma coisa ilógica, irracional. Paulo fala, esse é o ambiente do vinho. Olha qual que é o ambiente do Espírito Santo, pessoal. Olha qual que é o ambiente do Espírito Santo. Quando vocês encherem do Espírito Santo, vocês vão falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou a conta, ao invés de você reclamar, você fala, glória a Deus. Chegou aquela situação adversa, ao invés de você sair xingando todo mundo, você diz, obrigado, Jesus. A sua esposa agiu daquela forma que você não gostaria, ao invés de brigar, de se intrigar com ela, você diz, querida, eu te amo e nós vamos lutar contra isso juntos. Salmos, hinos, cânticos espirituais. É lógico, você não vai andar lá na sua casa dizendo, ó querida esposa, eu te amo tanto. Você não precisa fazer isso, não é verdade? Mas você pode fazer com que a sua casa viva um ambiente de cântico espiritual, um ambiente de salmos, de hinos, onde a alegria seja presente e onde a gratidão esteja. Mas isso não acontece em qualquer lugar, pessoal. Se não está acontecendo na sua casa, se você não consegue transmitir isso para a sua vida diária, é provável que você esteja mais embriagado com vinho do que cheio do Espírito Santo. Se na sua casa não consegue ter paz, harmonia, se na sua vida pessoal você não consegue ter tranquilidade, se na sua vida pessoal você não consegue descansar nos projetos e nos planos de Deus, se na sua vida pessoal você é tomado por ansiedade, por intriga, por contenda, por raiva, por ira, por distúrbios emocionais, então quer dizer que talvez a sua vida seja mais controlada pelos impulsos do vinho do que pelo enchimento do Espírito Santo. É hora de refletir sobre isso, é hora de pensar sobre isso. Onde você está no projeto do reino de Deus, relacionado ao Espírito Santo na sua vida, que controla você, que controla os seus ímpetos, que controla seus maus hábitos, que controla seus vícios, que controla suas atitudes negativas, que controla sua mente poluída, que controla todo o seu ser. Onde está você nesse projeto de Deus? Do lado do vinho, da embriaguez, do ambiente, um ambiente totalmente cheio de contendas, ou você está num ambiente totalmente tomado e controlado pela paz, pelo Espírito Santo, não sem lutas, mas dominado e controlado pela paz. Portanto, irmãos, eu quero apresentar para vocês o que esse texto diz, apenas com a palavrinha amarela. Essa palavrinha amarela, ela tem 3 significados para você e para mim, e eu vou apresentar para você brevemente. Em primeiro lugar, enchei-vos é um imperativo. Você que é professor de português ou gosta da língua portuguesa, nós temos alguns tempos verbais e nós temos também o imperativo. O imperativo é uma ordem dada. Por exemplo, quando você olha para o seu filho e diz para ele, querido, será que você poderia lavar a louça? Você está pedindo e você está solicitando que ele lave a louça. Mas, quando você olha para o seu filho e diz assim, vá lavar a louça, menino, você não está mais pedindo, você não está mais solicitando. Você não está requerendo apenas, você está convocando, ordenando e ditando as regras naquele lugar. Paulo diz para a igreja de Éfeso, enchei-vos do Espírito Santo. Você acha que aquela palavra é uma sugestão ou é uma ordem? É uma ordem. Paulo não dá uma segunda opção, vocês podem ou não se encher do Espírito Santo, vocês podem ou não se encher da glória de Deus. Paulo não dá uma hipótese, Paulo não dá uma sugestão, Paulo não dá uma visualização, Paulo dá uma ordem, nesse exato momento dizendo, vocês têm que se encher do Espírito Santo. Vocês não têm outra alternativa. Se vocês querem viver nessa vida, se vocês querem experimentar o mais de Deus, vocês precisam se encher do Espírito Santo, ser tomado das águas que vêm do céu, sair das águas do tornozelo, sair das águas da cintura e mergulhar profundamente nesse rio caudaloso que é da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não tem opção. Você não tem opção. Você não pode sentar aqui e dizer, pastor, eu quero, talvez sim, talvez não me encher do Espírito Santo. Você não tem essa opção. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você não tem parte com Deus.
Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, não é uma proposta para você. E nós transformamos isso em proposta. Nós enfileiramos as pessoas na igreja e dizemos para elas: fique aí, sente por 5 anos, 10 anos, 50 anos e não experimente nada de Deus, porque o importante é você estar aqui, é você ser um dizimista, o importante é você dar bom testemunho. Não, meu irmão, eu quero que você tenha mais profunda e verdadeira experiência com a pessoa mais especial, que é o Espírito Santo na sua vida, para você não ficar um crente chato, azedo, para trás, retrógrado, cri-cri, para que você aprenda o que é viver no ambiente, na plataforma do Espírito Santo. Gente do céu, como é difícil lidar com pessoas que saíram do imperativo e viveram o Espírito Santo como uma possibilidade. Espírito Santo não é bagunça, não é barulho. Espírito Santo não é reteté. Espírito Santo não é falar em outras línguas. Espírito Santo não é cair. Espírito Santo é viver na dependência e no controle dele. É ser um homem diferente, uma mulher diferente, é ser um marido diferente, é ser uma esposa controlada pelo Espírito Santo, é ser um filho obediente aos pais, que honra os seus pais. O Espírito Santo começa uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Tudo que é de fora para dentro é emocionalismo, tudo que é de dentro para fora é transformação. Estou cansado de viver emocionalismos, estou cansado de ver emocionalismo no ambiente evangélico. A gente precisa de transformação, e essa transformação não vem com o pregador da noite, essa transformação não vem como as lágrimas no canto dos olhos, essa transformação vem quando eu decido viver o imperativo, dizendo que eu tenho que me encher, 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 e eu preciso continuar me enchendo na presença de Deus. Você não tem essa opção de ficar nessa igreja, sentar nessa fileira e não se encher do Espírito Santo. Isso é uma ordem para você, para você, para você, para todos nós e para mim. Tem gente que acha que o Espírito Santo é para pastor. O pastor ora, o pastor tem dons. Tem gente que acha que o Espírito Santo é para quem é líder. Querido, isso já passou há muito tempo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha para 3 classes distintas para o povo de Israel. Primeiro, vinha só para homens, não vinha para mulheres, tá bom? Não vinha para mulheres, só para homens. O Espírito Santo era derramado pelo azeite, geralmente através de um sacerdote. Então o Espírito Santo era dado apenas para reis, profetas e sacerdotes. Só essas 3 classes no Antigo Testamento podiam ter acesso ao Espírito Santo, podiam ter acesso à presença de Deus. Por isso, queridos irmãos, olha só o que acontece em Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, colocou as mulheres, profetizarão. Os vossos jovens, eles terão visões. Os vossos velhos, eles terão sonhos. Ou seja, o que acontece nesse momento é Deus derramando o Espírito Santo sobre todos, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todas as vidas. Não é sobre uma classe distinta. E você quer voltar atrás? A gente quer voltar atrás como igreja, o Espírito Santo só para pastor, só para presbítero, só para ministro de louvor. Não, o Espírito Santo está para a igreja, para o seu filho e a sua filha ser um profeta de Deus, para você ter um jovem que vai ter visões, para você ser um velho que tem sonhos. O Espírito Santo foi dado para todos nós e não para uma classe específica. Por isso que o Espírito Santo é uma ordem para você, para mim, para o seu filho, para a sua filha, para homem, para mulher, para jovem, adulto, criança, terceira idade, para todos. Não é prerrogativa mais de um. Prerrogativa não é mais de um sacerdote, é de todos nós. E por que você está olhando para mim dizendo: pastor, eu não sabia disso? Está nas Escrituras. É para você experimentar isso. Chega, irmãos, chega. Chega de a gente ficar apenas com os homens. Chega para a gente ficar apenas com sacerdotes, de a gente ficar apenas com pessoas aqui dentro. A gente precisa explorar isso cada vez mais na nossa vida. Explorar esse imperativo, que é para nós. Não olhe para o palco e diz: esse Espírito Santo é para aqueles que estão lá. Mas olhe para a igreja e diga: esse Espírito Santo é para nós. Segundo, o encher do Espírito Santo, repita comigo, é divino. Repita comigo. É divino. O Espírito Santo é da parte de Deus. Ou seja, enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma tradução que diz assim: deixem-se encher do Espírito Santo.
Você também na aula de português já ouviu falar sobre isso, não ouviu? Que tem a voz ativa e a voz passiva. Por exemplo, eu chamei o João. Quando eu falo eu chamei o João, está na voz ativa, está na voz que eu estou praticando. Quando eu falo eu fui chamado por João, quando eu falo eu fui chamado por João, significa que está na voz passiva. É ele que está fazendo, é ele quem está realizando, é ele que está operando. Ou seja, quando eu falo sejam cheios do Espírito Santo, significa que isso não sou eu quem faço. Quem enche é o Espírito Santo. Quem faz essa obra não é a igreja, é o Espírito Santo. Quem faz essa obra não é o pastor, é o Espírito Santo. Quem faz essa obra não é o ministério de louvor, é o Espírito Santo. Quem faz essa obra não é o cântico, mas é o Espírito Santo. Quem faz essa obra não é a conferência de avivamento, é o Espírito Santo. O encher do Espírito Santo não vem de nós, queridos. A gente só apresenta o vazio, a gente só entrega para Deus, e aí Ele faz o resto. O encher do Espírito Santo não é uma manipulação humana. Eu não posso ficar manipulando, eu não posso ficar forçando, eu não posso ficar atuando. Queridos irmãos, eu não posso ficar no controle. Quando eu me encho do Espírito Santo, é Ele que faz em mim, é Ele que realiza em mim. Eu saio de cena e Ele começa a me dominar, a me tomar, a me controlar. É do Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, em Atos capítulo 2, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceu línguas como repartida de fogo sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda que aconteceu. Ou seja, o Espírito Santo derrama-se sobre aqueles homens. O avivamento vem do céu para aquelas pessoas. O avivamento vem do alto para aqueles corações. O avivamento não vem dos homens, não vem da terra, para não dizer que foi um homem que promoveu isso. O avivamento vem de Deus para a igreja. O avivamento vem de Deus para os homens. O avivamento vem de repente. Por isso eu não posso dizer hoje, grande derramar do Espírito Santo, colocar uma faixa, colocar um cartaz na frente da igreja, porque isso eu não posso manipular, eu não posso controlar. O derramamento do Espírito Santo é de Deus e não é meu, eu não posso agendar. Por isso, você não pode acreditar quando uma pessoa coloca num folheto grande derramar do Espírito Santo com o pastor fulano de tal. Não acredite nisso, porque se ele não quiser vir, e se ele falar, não vou agir hoje não, tem pecado no meio de vocês, não, tem muita vaidade, tem muita idolatria no meio de vocês, eu não vou agir, e aí? Por isso que o encher do Espírito Santo é, deixem-se encher, é você que permite, é você que abre a porta, é você que apresenta o seu vazio. Deus não enche copo cheio, Deus só enche copo que está vazio, e que permite que esses copos sejam tomados pela presença dEle. Sabe o que você pode fazer essa noite? É permitir que o Espírito Santo age em você. Ele é cordial, Ele é cortês, Ele não vai entrar arrebentando as portas, mas Ele vai entrar mostrando para você a graça, a misericórdia, e vai mostrar para você que Ele quer te encher. Por isso, em segundo lugar, a palavra diz, enchei-vos, é uma ordem. Segundo, do Espírito, é divino, é dele, deixem-se encher. E por último, e aqui eu quero concluir com você, o enchimento do Espírito Santo, ele é contínuo. Interessante que, por exemplo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra esse texto, é que no grego nós não temos a mesma coisa no nosso português. A gente não tem o presente contínuo que a gente fala igual do modelo grego. É mais ou menos assim. A tradução literal é, continuem enchendo-se hoje, amanhã e sempre do Espírito Santo. A tradução literal é, nós não temos esse termo verbal no nosso português, então por isso está enchei-vos. Dá a impressão que você enche hoje e não precisa encher amanhã, não é? Mas o enchei-vos é, continuem enchendo-se hoje, amanhã, depois e sempre do Espírito Santo. Ou seja, não é um ato único. Tem gente que quer isso, pessoal. Tem gente que quer vir na igreja e encher do Espírito Santo hoje e nunca mais. Tem gente que quer ir buscar a Deus uma vez e depois nunca mais. Tem gente que quer um ato único e irrepetível. Isso não acontece com a presença do Espírito Santo. Tem que ser constante, tem que ser contínuo. Você tem que permanecer debaixo da fonte. Deixa eu ilustrar para você aqui essa noite, para você entender um pouquinho. Você foi cheio do Espírito Santo e foi derramado a água do Senhor sobre a sua vida, o Espírito Santo. E aqui está você, cheio. Hoje você transbordou.
Não chegou a transbordar. Deu uma enchidinha boa através do culto. O louvor te impactou, a palavra ministrou o seu coração, e amanhã, segunda-feira, que é feriado, você ainda continua um pouquinho cheio, mas terça-feira vem os problemas. Terça-feira vem a nota do filho, terça-feira vem a duplicata para pagar, terça-feira tem aquela decisão para tomar, e sabe o que começa a acontecer com você? Então você que estava cheio, de repente você começa a esvaziar, e vai esvaziando, e vai esvaziando. E aí você começa a perder essa intensidade e fica vazio de novo. Mas pastor, eu fui cheio no culto. Sim, você foi cheio no culto, mas infelizmente você não permaneceu cheio. Sabe por quê? Você encheu e saiu. Você encheu e se afastou. Você encheu e não continuou debaixo da fonte. Sabe o que nós temos hoje nas igrejas? Pessoas religiosas que vêm dar uma enchidinha no copo e vai embora daqui para nunca mais voltar, para nunca mais experimentar no dia a dia. Elas se desgastam e perdem a unção, perdem esse poder. Então qual seria a sua alternativa? Deixa eu mostrar para você. Se você quer continuar cheio, como a Bíblia diz, continuem sendo cheios, a atitude que você tem que tomar é essa daqui. Olha só que interessante. Continue, não saia debaixo da fonte, que o copo nunca vai esvaziar. Esse é o primeiro sinal para você entender, para você compreender. Essa é a primeira orientação que Paulo diz: continuem sendo cheios, não saiam debaixo da fonte, porque a vida exige de vocês, a vida consome a sua unção, a vida consome o seu enchimento, portanto, mantenham-se debaixo da fonte, para que vocês continuem cheios. Mas Paulo dá uma outra orientação. Por que eu tenho que ficar debaixo da fonte? Por quê? Olha só, uma outra ilustração para você aqui. Aqui está você essa noite. Aqui você está. Você chegou aqui com vários hábitos negativos, vários vícios, vários comportamentos tóxicos e perniciosos. Você chegou aqui cheio de pecados ocultos, de atividades no seu coração que não se condizem com a palavra de Deus. Você chegou aqui cheio de atitudes que são contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí de repente, você entendeu que Deus é bom, você entendeu que Deus é maravilhoso, você entendeu que você precisa de Jesus Cristo. E aí o que você fez? Você disse sim a Jesus. E quando você disse sim a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, você recebeu um enchimento prévio. E aqui está você. Você encheu. Só que as impurezas que estavam na sua alma ainda continuaram por lá. Ele encheu. Ele envolveu você. Ele tomou o seu coração. Ele tomou a sua vida. Porém, você saiu debaixo da fonte e lá ficou um copo cheio. Cheio de pecados ocultos, não tratados, de ressentimento, de mágoas, de ira, de discórdia, de pornografia, de sexo antes do casamento. Lá está você, cheio de atividades, de ganância, de avareza. Já está você, cheio de pecados, mas ainda assim recebeu um tal chamado enchimento. As coisas aconteceram, mas estão lá os dramas dentro de você que ainda não foram tratados e não foram limpos. Por isso que a palavra de Deus diz: vocês foram salvos mediante a graça de Jesus, e vocês foram lavados mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Por que Ele nos lava? Por que Ele nos limpa? Uma água suja, às vezes uma água podre, às vezes uma água parada, uma água que não tem vida. O que Deus faz em nós? O que Deus faz em nossa vida? O que Deus realiza em nós quando nós ficamos continuamente debaixo da fonte? Não é vir aqui e sair, meu irmão. Não é vir aqui terça-feira ter uma vida completamente indistinta da palavra do Evangelho. Não é sair daqui e viver como se nada tivesse acontecido. Não é vir na igreja domingo e terça praticar sua religião. Não, é você vir à igreja, receber o enchimento do Espírito Santo e ali ficar. Porque olha o que acontece.
Olha o que aconteceu. Lembra aquela água suja, turva, parada, podre, azeda, fedida? Agora é uma água limpa, é uma água potável, é uma água com vida, com cheiro de vida, com possibilidade de vida. Esse aqui é você, se você não sair debaixo da fonte. Eu quero convidar você a entrar e não sair mais. Eu quero convidar você a mergulhar e não sair mais desse lugar, a ficar na presença de Deus. Não sai debaixo da fonte. A fonte te abastece para os desafios da vida. A fonte te limpa com os pecados e com os hábitos negativos. Deus vai trabalhando em você e vai fazendo você cada vez mais a imagem e a semelhança dele. Vamos ficar em pé, irmãos? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Então vem me incendiar, o meu coração é o teu altar. E eu quero convidar você a fazer isso essa noite, a você experimentar do Espírito Santo. Eu vou orar para que você seja cheio. Se você já é batizado no Espírito Santo, já foi salvo por Jesus, por que não ser cheio? Por que não receber dele? Receba no seu coração. Abra o seu coração essa noite. Não tenha medo. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de sentir algo impactando a sua vida. Não tenha medo de se entregar a ele. O Espírito Santo está aqui. Ele é uma fonte derramada sobre nós. Só que a sua decisão em sair debaixo dessa fonte, perder a vitalidade, sair debaixo dessa fonte, perder a pureza, ou continuar embaixo da ponte e ser alimentado pela presença do Espírito Santo. Vamos dizer isso? Pode apagar as luzes para mim, por favor. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você fique muito à vontade para dizer: vem Espírito Santo sobre a minha vida. E nós vamos encerrar essa celebração pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Vem, Senhor. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Você está nesse lugar? Você veio pedir mais de Deus na sua vida, ou você veio participar de um culto religioso? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Estamos aqui, vem, Senhor. Ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Enche. Meu desejo é sentir o teu poder. Teu poder. Eu queria que você levantasse Teu suas mãos poder. e se abrisse agora. Então, Se permitisse Deus encher. Deixe Deus encher sua vida. Deixe Ele trazer essa experiência. Permaneça embaixo da fonte. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Vem sobre nós, Senhor. Queremos contemplar tua glória. Queremos contemplar tua presença. Queremos permanecer debaixo da fonte. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui tão Aleluia. sedentos de ti. Vem, ó Aleluia. Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
só a igreja. Então vem. Você pode dizer isso hoje? Aleluia, Senhor. É isso que nós precisamos, é uma igreja que está debaixo da fonte. Aleluia. Mais uma vez. Vamos mais uma vez. Então vem me incendiar. Peça ao Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O Espírito Santo está aqui nesse momento. Abra-se a Ele. Permita-se nesse momento que Ele te encha. Permita essa experiência que toca o coração, que muda vidas e que transforma. Não é um emocionalismo promovido através de um ambiente, mas é uma transformação que vem do coração, que passa pela nossa alma e que vai para as nossas mãos em atitudes. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais bem-vinda nesse lugar. Espírito Santo, toma essa igreja, toma essa comunidade de discípulos que está aqui essa noite, Pai. Pessoas que não vivam apenas uma fé de aparência, não apenas uma religião exterior, mas que vivam um transbordar da alma e do coração da Sua presença, que se apaixonem pela Sua palavra, que se apaixonem pela oração, que se apaixonem como uma criança pelos brinquedos, se apaixonem pelo mundo espiritual, a fim de experimentar mais e mais e mais e mais de Ti. Derrama sobre essa igreja uma unção, um avivamento, a fim de que possamos experimentar essa glória, esse poder transformador, essa visitação do Espírito Santo. E mais do que isso, Pai, faça com que os nossos cultos não sejam uma experiência de enchimento, mas que os nossos cultos sejam uma experiência de estar debaixo da fonte, experimentar a fonte de águas vivas, a fonte transformadora, a fonte restauradora, que transforma homens, mulheres, pais, esposas, filhos e filhas, patrões e funcionários, que transforma pessoas. Pai, nós queremos essa fonte a jorrar sobre essa igreja, a nos fazer homens e mulheres transformados pela glória do Senhor, que pratiquem os dons, que vivam o fruto do Espírito e que manifestem o Teu amor. Nós Te agradecemos pelo selo do Espírito Santo, que está em nós e que prova que somos Teus. Mas agora nós não estamos apenas nisso, nós queremos a plenitude. Enche essa igreja de dons, enche essa igreja de mover do Espírito Santo, enche essa igreja de fogo no coração, na alma, a fim de que possa se manifestar além de barulho. Manifeste-se perdão, graça, misericórdia, amor, solidariedade, oh Deus, cumplicidade, parceria, vivência da fé. Manifesta o Teu amor, manifesta o Teu poder. Vem incendiar a Tua igreja, vem incendiar o Teu povo. Incendeia, Senhor, a Tua igreja essa noite. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Então vem, Senhor. Queremos ouvir o som do céu. Sopra sobre nós. Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Receba no seu coração, receba na sua casa, receba no seu trabalho. Receba essa fonte e não um mero enchimento essa noite. Você está aqui para experimentar a fonte, não o enchimento, a fonte. E é isso que Deus te deu aqui essa noite. Convidar o pastor João que vem impetrar a bênção. Pastor, por favor. Nós vamos encerrar a nossa celebração dizendo como é bom ter a sua presença, mas como é maravilhoso ter o Espírito Santo. Pastor João estará de viagem durante 12 dias. Daqui 12 dias ele retorna. Ele estará fazendo um curso na Jocum em Curitiba, o segundo módulo. O pastor João está se preparando cada vez mais e também se apropriando de algumas ferramentas maravilhosas que o Senhor tem dado à nossa comunidade. E também nós estamos com essa parceria lá com a Jocum, e o pastor João está indo lá amanhã.
Pastor, que Deus abençoe. Esteja orando pelo pastor João, para que sejam 12 dias de intenso aprendizado e mover na presença do Espírito Santo, tá bom? E o pastor João vai impetrar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção e o enchimento do Espírito Santo de Deus os abençoe e vos guarde todo dia da vossa vida em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana, não saia debaixo da fonte.